Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo número 20, versículo número 17. Êxodo 20, verso de número 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Note que ele começou dizendo, não cobice a casa do seu próximo. Ele não começou dizendo simplesmente, não cobice. Muitos falham exatamente aqui. Quer dizer, é pecado cobiçar. Calma, olha o que o texto está dizendo. Não cobice a, não cobice o, não cobice isso, não cobice aquilo. E nós vamos entender isso melhor a partir de agora. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por tua palavra, pois sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que ela é poderosa para transformar os nossos corações, nos modificar. Sim, Senhor, mexer naquilo que precisa ser cirurgiado dentro de nossas almas, dentro de nossos corações. Eu te peço nesse instante, nos dá graça e nos ajuda no entendimento da tua palavra, para que, como igreja, como teus servos, como teu povo, possamos desfrutar, Senhor Deus, do melhor da tua presença em nossas vidas, em obediência à tua santa vontade. Em nome de Jesus, Pai, oramos também pelos pedidos de oração que foram feitos aqui, pela Daiane, que está no hospital, naquela condição, pela Guilmar, Senhor, que também que foi hoje à noite para o hospital, que o Senhor use de misericórdia para com elas, ajude-os, ó Deus, fortalece elas em nome de Jesus e assim dê-lhes saúde, eu te peço. E pela tua palavra, fala aos nossos corações hoje à noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Então, no encontro passado, a gente considerou a primeira parte sobre a exposição do 10º mandamento. Talvez você esteja se perguntando, pastor, já que o senhor está falando sobre os 10 mandamentos, por que o senhor não começou do primeiro? Quem sabe a gente volte a tratar de todos os mandamentos, mas o 10º mandamento é um mandamento urgente para a nossa realidade. Nós falamos no domingo passado, e falamos demoradamente, no primeiro ponto geral, que o problema não é cobiçar. O problema é cobiçar errado. É cobiçar mal. Ou seja, é cobiçar o que é propriamente alheio. Quando falamos em cobiçar errado, estamos exatamente falando de cobiçar o que é alheio, o que é do próximo, o que é do vizinho. Nós explicamos que a palavra cobiçar, no hebraico hamad, ela é neutra, portanto, pode ser cobiçar tanto o bem quanto o mal. Por quê, pastor? Porque a gente também viu que ela é sinônimo de outras palavras, como desejar, querer, almejar, intentar, sonhar e outras tantas. Ainda na mesma sentença, do mesmo ponto geral, nós tratamos que quando colocamos nossos mais intensos desejos no que é dos outros, nós revelamos 3 pecados do nosso coração. Primeiro, revelamos que somos ingratos para com Deus, o pecado da ingratidão. Segundo, revelamos que somos invejosos com o nosso próximo, pecado da inveja. E terceiro, falamos sobre o egoísmo do coração, tratando do pecado do egoísmo. Então, é assim que a gente se mostra quando o nosso coração está tomado de cobiça do que é alheio. Quer seja a casa, a mulher, o marido, o carro, o emprego, o salário, o estilo de vida, etc. De imediato, era exatamente isso que devíamos fazer.
entender que o problema é cobiçar errado. O problema é cobiçar mal, desejar mal, que é um sério pecado e que precisa ser combatido diariamente. Diariamente esse pecado precisa ser combatido. Como eu falei a vocês a respeito dos atos preparatórios, lembram? Que no direito penal, os atos preparatórios de um crime, eles não são puníveis. Mas diante de Deus, os atos preparatórios são puníveis. É tanto que Jesus vai dizer o seguinte, no Sermão do Monte. O que disseram os antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja, no coração, nos atos preparatórios, naquele lugar do coração onde nenhum homem vê, onde nenhuma mulher enxerga, onde nenhum ser humano enxerga, Deus enxerga e ali já está o pecado e aquele pecado já é punível. Aquele pecado já é pecado. Então, das lições que nós precisamos aprender, a primeira já falamos, e temos mais duas que vamos tratar hoje à noite. Segundo lugar, é que desejar errado, cobiçar mal, cobiçar o que é alheio, produz consequências trágicas. Produz consequências trágicas. Preste atenção. Os filhos de Israel deviam estar cientes de que cobiçar o que é alheio gera consequências terríveis. O homem que tomasse um boi, um jumento, a casa, o terreno, a mulher, o servo do seu próximo, movido por mera cobiça maligna no coração, sofreria as consequências. Sofreria terrível juízo. Eles deviam sempre lembrar que o culto a Deus e o bem-estar social em Israel dependia de uma obediência inegociável ao 10º mandamento. Ou seja, dependia deles não cobiçarem no coração o que era do próximo. E assim não houvesse entre eles o quê? Furtos, homicídios, adultérios e tantos outros males. Portanto, não havendo desejos errados, não havendo cobiças más, obviamente, não haveria em Israel consequências trágicas entre eles. Não havia, por exemplo, apedrejamento. Vocês devem lembrar lá de João, capítulo número 8, da mulher adúltera, que eles se reuniram para apedrejá-la. Exatamente porque o adultério era punível com apedrejamento de ambos, do homem e da mulher. Mas para que não houvesse esse tipo de consequência, Deus disse, não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice o boi, não cobice o jumento, não cobice a casa, etc. Mesmo assim, mesmo sabendo das consequências, alguns homens de Israel brincaram com Deus. Não levaram Deus a sério. E isso pode ser visto logo a seguir o ministério de Moisés, no ministério de Josué. Vocês lembram que nos dias de Josué, Israel estava tomando posse de Canaã. Eles teriam de lutar contra uma cidade chamada Ai. Cidade pequena, pequenina. Venceriam facilmente. Mas sabe o que foi que aconteceu? Isso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo em Josué, por favor. Capítulo número 7. Hoje nós vamos abrir bastante as Escrituras, irmãos. Bastante mesmo. Josué 7. Verso de número 1 a 5. Diz assim. Mas os filhos de Israel
foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Agora veja os versos número 19 a 25. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, os levaram para o vale de Jacó. Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará a calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. Perceba, a cobiça errada de Acã custou 36 soldados de Israel, custou uma batalha perdida para a nação, custou a tristeza, o desânimo do coração do povo, e custou a vida sua e da sua própria família. Uma cobiça errada. Permita-me dizer-lhes que essa é uma regra geral para a vida de cada homem sobre a face da terra. Os 10 mandamentos, a princípio, foram dados para Israel, mas eles são regras gerais de Deus para todos os homens da face da terra. Se você cobiçar errado, você colherá muita dor, sofrimentos, lágrimas, terríveis juízos sobre si. Aqui está, meus irmãos, a lei da colheita. A lei da colheita, de acordo com o 10º mandamento, não começa quando você lança a semente, mas quando você escolhe no coração sobre qual semente vai lançar. Eu vou repetir isso aqui. No 10º mandamento, entenda, a colheita, o princípio da colheita, não se inicia já quando você lançou a semente. Mas quando no seu coração você está escolhendo a semente errada para lançar. Começa aí. Por exemplo, o homem que semeia no coração a cobiça pela mulher alheia, trará prejuízos profundos sobre a sua cabeça. A mulher que semeia no coração o desejo pelo marido da outra, trará vergonha terrível sobre sua vida. A moça crente que cobiça um rapaz que não teme a Deus, trará uma vida de dores. O rapaz crente que cobiça uma moça descrente, sofrerá terrivelmente nas mãos de uma descrente.
O profissional que cobiça a posição do outro e para isso vive puxando o tapete dos colegas no trabalho, logo, logo estará em absoluto fracasso profissional. Ninguém confiará mais naquele indivíduo. O vizinho que vive a cobiçar a casa do seu próximo, já já estará vivendo sem nenhum amigo na rua. O ministro, o líder, o pastor, que tira o seu coração do evangelho e coloca o seu coração no lucro da fama, do poder, da glória religiosa, trará completa ruína sobre o seu ministério, sobre a sua vida e sobre a sua igreja. Note, aqui a gente já pode contemplar a origem de muitas das nossas dificuldades e tragédias. E se tem algo, meus irmãos, nos quais nós somos peritos no que diz respeito às nossas tragédias, é não culpar a nós mesmos por elas. Nós somos peritos em culpar os outros. A culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do pai, da mãe, a culpa é de Deus, menos nossa. Todavia, não é assim que as Escrituras abordam a questão. Pelo contrário, as Escrituras são claras em apontar que a causa da maioria de nossas dores começa por causa das nossas cobiças, dos nossos desejos errados. Nasce em nosso coração. Vocês lembram do que Jesus disse em Marcos capítulo 7? Venha comigo, por favor, em Marcos capítulo número 7. Marcos 7. Verso de número 20 em diante. Marcos 7. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios e os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males contaminam a pessoa. Agora dê um salto comigo para Efésios capítulo número 2, por favor. Efésios 2. Um texto conhecidíssimo dessa igreja. Verso número 3. Falando sobre os ímpios, diz assim, o apóstolo vai falar exatamente. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja qual era a nossa condição, de que maneira a gente andava. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em outras palavras, ali está a cobiça, no coração, existindo em forma de pensamento. Mas à medida que eu puxo essa cobiça do meu coração e a coloco em prática, eu dou a ela o quê? Um corpo. Eu dou a ela vida. Ou seja, o que antes era apenas um pensamento que poderia ser deletado da minha mente, ser jogado fora, agora tornou-se ato, que não coibido a tempo, torna-se em hábito. Ato vira hábito. E assim esse hábito produz o quê? Escravidão. Você se torna escravo do hábito. Essa escravidão ao pecado é exatamente o que nos mata, o que nos destrói absolutamente. Vocês lembram o que Tiago escreveu a esse respeito? Abram a Bíblia de vocês comigo em Tiago. Logo após Hebreus, Tiago, capítulo de número 1. Veja dos versos de número 15 em diante. Tiago 1, do 13, perdão, em diante. Ninguém ao ser tentado
Diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago é claro em dizer que a origem de todos os nossos problemas está no cobiçar errado. Desejar aquilo que nos é proibido. Cobiçar coisas que para nós estão condenadas por Deus. Para nós estão condenadas por Deus. As consequências do pecado virão diretamente daí, da cobiça errada, que dá a luz, dá vida ao pecado, que tomando corpo na prática, ele entra em ação e o resultado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Certo repórter perguntou a D.L. Moody: Senhor Moody, quem é o seu pior inimigo? D.L. Moody respondeu sabiamente: eu sou o meu pior inimigo. Nós, meus irmãos, somos nossos maiores problemas. Nós somos a causa dos nossos maiores problemas. Nós somos a causa das nossas lágrimas. Nós mesmos, muitas vezes, nos sabotamos cobiçando errado. Pergunto a vocês: quantos pais de família não são os maiores sabotadores das suas famílias? Quantas mães de família não são os piores ou as piores inimigas da sua casa por desejarem o proibido? Quantos jovens universitários não sabotaram seu futuro por cobiçarem o conforto das drogas dentro de uma universidade? Quantos homens não estragam as suas vidas por cobiçarem o prazer dos vícios mundanos? Quantos seminaristas não caíram em desgraça por cobiçar miseravelmente e maquiavelicamente o lugar do pastor? Eu conheço um seminarista que ele estava despontando para o ministério. O seu ministério ia ser um dos ministérios mais prolíficos e dos ministérios mais brilhantes de Fortaleza. Mas o seu coração foi tomado de cobiça pela posição do seu pastor e ele caiu em terrível ruína e em terrível desgraça. Quantos profissionais não estragaram suas carreiras profissionais por cobiçarem um pouco de dinheiro a mais no contra-cheque, fazendo o que é ilegal, recebendo dinheiro sujo? Quantas moças não estragaram suas vidas por cobiçarem o relacionamento errado e hoje são mães solteiras? Aqui está o 10º mandamento. Ele é claro em nos advertir que não devemos cobiçar aquilo que nos é proibido. Aquilo que não se enquadra na vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vamos já falar sobre a vontade de Deus e a nossa vontade. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo com bastante clareza sobre o risco de cobiçar riqueza quando não se tem um coração grato pelo que nós já temos. Paulo disse o seguinte a Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 6. Primeira Timóteo, perdão, capítulo número 6, verso de número 10. 9 e 10, que diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Aí está o resultado. A ruína, a perdição, é o que acompanha aqueles que colocam o desejo de ter posses, poder, dinheiro, influência, em primeiro lugar, em seus corações. Em primeira instância,
Irmãos, a razão de muitos estarem trancados, depressivos, em seus apartamentos de cobertura, de luxo, nos bairros nobres da cidade, não é outra coisa, senão cobiça errada do coração. Cobiça errada da alma. Quando Jó estava defendendo a sua integridade ante as acusações que ele recebia de seus 3 amigos, Jó disse as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo em Jó, por favor. Jó 31. Jó 31, versos de número 7 e 8. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, que seja arrancado o que se produz no meu campo. Só até aí. A Nova Versão Transformadora diz assim: se meu coração cobiçou o que os olhos viram, que é o que ele está dizendo aí, se meu coração segue os meus olhos, se em seu coração ele cobiçou guiado pelos olhos, ele sabia que não poderia esperar outra coisa senão dores. Entretanto, ele estava aqui firme, defendendo a sua santidade. Haja vista a sua dor não ser o caso de um coração cobiçoso do mal. Jó era um homem piedoso. Aí eu pergunto, será se a gente pode falar como Jó, que a causa do nosso atual sofrimento não é caso de coração cobiçoso? Não é caso de um coração que está cobiçando errado, cobiçando o que é alheio, cobiçando além das nossas capacidades. Todo o trabalho, meus irmãos, dessa exposição aqui hoje é o de nos fazer pensar, de nos fazer refletir na causa da maioria dos nossos problemas. O 10º mandamento requer de nós exatamente a honestidade que Adão não teve. Adão não teve quando comeu do fruto que Deus disse que ele não comesse. Nós somos bem lembrados do que ele fez. O que foi que Adão fez? Culpou a mulher. Mas, por tabela, culpou a Deus também. Porque foi a serpente, a mulher e Deus que deu. Foi Deus que deu a mulher para ele, então o culpado, no final das contas, é Deus. Tudo o que ele não fez foi assumir que o desejo de ser igual a Deus, a cobiça errada de ser igual a Deus, estava em seu coração. Isso ele não assumiu. O resultado foi toda a desgraça que a gente está vendo hoje, toda a tragédia que a gente está vendo hoje. Será se cobiçar errado tem consequências? Será se cobiçar errado traz consequências? É isso que devemos aprender neste ponto, que a cobiça do nosso coração, posta no objeto errado, trará consequências gravíssimas. Consequências que virão travestidas de depressão, ansiedade, solidão, fobias, relacionamentos falidos, vida financeira altamente bagunçada, profissionalismo sem confiança, noites sem dormir, dias em angústias da alma, etc. Por isso que a gente deve ter cuidado com tudo aquilo que trabalha para despertar as cobiças erradas em nosso coração. Desejo em nossa alma que mais cedo ou mais tarde vai nos prejudicar. Como assim, pastor? Explique melhor. Preste atenção. Um dos exemplos que podemos dar em relação a ter cuidado com tudo aquilo que trabalha para despertar em nós cobiças erradas é com as propagandas. Com as propagandas. O mundo diariamente nos bombardeia ofertando aquilo que a gente não precisa comprar com o dinheiro que a gente não tem. Diariamente isso acontece. Se permitirmos nos deixar levar por certas propagandas que buscam insidiosamente nos seduzir, não muito tempo depois estaremos com as mãos na cabeça,
devendo algo que poderíamos muito bem passar sem ter na vida. Passar sem ter na vida. Isso é muito, em terra de smartphones, isso aí é clássico. Então sai o iPhone 12, o camarada já não está mais satisfeito com o 11, porque a propaganda diz que quem tem o 12 é melhor do que quem tem o 11. E assim vai para o 13, o 14, o 15, o 16, etc. Sendo que o 11 vai fazer o mesmo trabalho do 16 ou do 15. Tem uma melhoria aqui, uma melhoria ali, mas, enfim, para que você quer um celular? Para ligar, que é o que a gente menos faz hoje. É o que a gente menos faz com o smartphone hoje, é ligar um para o outro. A gente manda mensagem, a gente bate foto. Esses dias eu peguei meu smartphone para medir uma distância de um ponto para o outro, para tirar as medidas de um determinado projeto que eu queria fazer, e usei o celular. Nem a treina eu estou usando mais. Mas o que é que a propaganda vai chegar e dizer? O 11 não presta mais. Você precisa do 15. Se você não tiver o 15, você é inferior. Você é da classe baixa. Quem tem o 14 já está ultrapassado. O que é isso, meus irmãos? Despertando a cobiça do meu coração por um status que um celular, que um smartphone me daria se eu o possuir. Só que lá vai eu, feito um trouxa, vou comprar com um dinheiro que eu não tenho, ficar devendo uma conta que eu não posso pagar confortavelmente. Não estou dizendo que quem compra iPhone 15 é trouxa, não é isso. O que eu estou dizendo é que aqueles que se deixam levar pela cobiça, só porque foi atraído, seduzido, para ficar num certo status social, é um coitado uma pessoa dessa. É um coitado, uma coitada. É a pessoa que está dominada, e a gente tem que ter cuidado exatamente com isso, com o que cativa o nosso coração, com o que captura o nosso coração, nos levando a cobiçar coisas que a gente não precisa. Pergunto a vocês. O meu Polo, meu carrinho, abençoado, já velhinho, me leva para todos os lugares que uma Ferrari me leva, ou não? Me leva. Pode não ser na mesma velocidade, mas me leva. Mas tem gente que diz, não, eu quero é uma Ferrari. Porque se eu não tiver uma Ferrari, eu não sou ninguém na vida. Só é alguém na vida quem tem uma Ferrari. Qual é o futuro de uma pessoa dessa? Destruição financeira, se ela não tiver condições sequer para manter uma Ferrari. O IPVA de uma Ferrari é o meu carro e o do Bill juntos. É os dois carros. Por isso que João vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2. Verso de número 15 em diante. Veja como João coloca essa questão da concupiscência, da cobiça. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, suas concupiscências, suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo sabia que o mundo se vende como algo bom e desejável aos olhos. Mas como arauto de Deus, ele está dizendo para a igreja, está alertando a igreja, cuidado. Cuidado com o que o mundo apresenta perante seus olhos, perante a sua carne, porque tudo isso aí vai passar. Então, segundo lugar, lembre, todo desejo terá consequência. Se o desejo é bom, terá boas consequências. Se o desejo é mau, se a cobiça é má,
terá más consequências. Isso vale para todos que estão aqui, do mais novo ao mais clássico. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Em terceiro e último lugar, o que a gente aprende com o 10º mandamento? A nossa última lição. Realinhe os desejos do seu coração aos desejos da pessoa de Deus. Vou repetir isso aqui. Realinhe, coloque em sintonia os desejos do seu coração com a vontade soberana de Deus. Aqui é o que o filósofo francês Paul Ricoeur chama de o mundo do texto, ou o mundo ideal, ou a intenção transhistórica do texto. Como assim? Qual seria o mundo ideal? O mundo ideal desse versículo é o quê? O mundo ideal é um ambiente onde todos os homens tenham o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Esse é o mundo ideal que o texto promove, que o texto propõe. Que todos os homens da face da terra, a começar pelos filhos de Israel, tenham os desejos do seu coração alinhavados com os desejos do coração de Deus e os homens andem segundo a vontade de Deus. Porque, observe, os filhos de Israel não precisavam, aliás, precisavam fazer isso se quisessem vencer o pecado da cobiça. Eles deviam fazer o que Adão não fez no Éden. Deviam dizer para si mesmos, não, esse desejo não condiz com a vontade de Deus. Logo, não darei lugar a ele em minha mente e em meu coração. Esse era o segredo da vitória nessa batalha contra o pecado da cobiça, se eles quisessem ser vencedores no 10º mandamento. Realinhar os desejos mais ínfimos, os menores, os mais diminutos do seu coração aos desejos da bendita pessoa de Deus. O que é que Deus quer? Eu vou atrás do que Deus quer. Isso é realinhar os desejos do meu coração aos desejos do coração de Deus. Ao longo das Escrituras, nós podemos ler sobre vários e vários homens e mulheres que fizeram exatamente isso. Fizeram o quê, pastor? Isso que eu estou dizendo. Realinhar os desejos do coração deles ao desejo do coração de Deus, a vontade santa de Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo número 11. Hebreus 11. Verso de número 24 a 26. Hebreus 11, verso de número 24 a 26, diz assim: Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Veja, Moisés sabia que se ele fosse seguir as meras inclinações caídas de seu coração, o Egito era mais desejável. O Egito era mais admirável. O Egito era mais digno da minha cobiça. Mas o coração dele não estava alinhado com a sua própria vontade. O coração dele estava alinhado com a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? De que eles continuassem a caminhar até a terra prometida. Ainda que isso lhe custasse não entrar na terra prometida, o que aconteceu? Que ele não entrou. Mas o desejo do coração de Moisés não estava alinhado com o coração dos egípcios. O desejo do coração de Moisés estava alinhado com a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. O que é que ele está querendo dizer? Olhe para Moisés. O mundo jamais entenderia Moisés. Como é que Moisés abre mão dos confortos do Egito
para ir sofrer durante 40 anos no deserto, conduzindo um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo complicado, ao invés de estar nos luxos do palácio do Egito. Então o mundo não compreende um homem assim, o mundo não compreende uma mulher assim, não compreende alguém assim, que esteja disposto a abandonar todos os confortos deste mundo, dessa vida, suas alegrias transitórias, para viver para Cristo, para viver para Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo número 2. Considerem isso, considerem o grande apóstolo Paulo falando. Gálatas, versículo número 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora vá para o capítulo número 6 de Gálatas. Verso de número 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pergunto, como um homem intelectual do calibre de Paulo conseguiu abandonar todas as suas cobiças terrenas que preenchiam a sua alma de orgulho, que preenchiam a sua alma de grandeza humana, e submeter a sua vontade à vontade de Cristo? Como? Ocorre que Paulo, na sua conversão, realinhou os desejos do seu coração à vontade de Deus, à vontade do Senhor, ao ponto dele dizer em Atos capítulo 20, verso de número 24, que tudo o que ele queria agora na vida era o quê? Completar a carreira a qual ele tinha sido chamado para testemunhar do evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Esse agora era o desejo de Paulo. Olha o que ele está dizendo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Que se quisermos vencer diariamente a batalha daquelas cobiças perniciosas, daquelas cobiças malignas que nos pegam diariamente e nos atrai e nos seduz, nós precisamos fazer de Cristo a nossa vida. Você não vai vencer o pecado, não vai vencer a cobiça do mal dentro de você, se você não substituir o prazer do pecado pelo prazer da pessoa de Cristo. Pelo prazer de estar em Cristo, de honrar a Cristo, de amar a Cristo, de viver para Cristo, de glorificar a Cristo. Quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele aconselhou aqueles irmãos exatamente isso aqui. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos 20, por favor. Atos, capítulo número 20. Verso 32 e 33. Olha o que Paulo disse para aqueles homens. Como seria bom, irmãos, se todo pastor lesse isso aqui toda segunda-feira. Todos os pastores do mundo, do Brasil ao Japão, todos lessem isso aqui toda segunda-feira. Verso 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus.
mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqueles homens deviam ter esse cuidado de estar com seus desejos alinhados com a vontade de Deus revelado na sua palavra. E não viver cobiçando ouro, prata, riquezas, vestes, fama, poder, influência. Não! A cobiça de seus corações devia estar submetida à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus, e não a deles próprios. É assim que a gente deve agir se a gente quiser vencer a batalha contra a cobiça do mal em nós. Precisamos urgentemente nos submeter a Deus e a sua vontade. Porque fazendo isso, as nossas orações serão ouvidas. E se a gente não fizer isso, se a gente não submeter as nossas cobiças, os nossos desejos, os nossos pedidos à vontade de Deus, Ele não nos ouvirá. E tem prova bíblica disso. Por exemplo, está aí, nesse texto, vá para Tiago, capítulo número 4, por favor. Tiago, capítulo número 4. Tiago 4, verso de número 1 a 3. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Note que grandioso texto temos aqui diante de nós. Tiago é bem claro, se nossos desejos não estão de acordo com a vontade de Deus, nossos pedidos não serão atendidos quando apresentados em oração. Se nossos pedidos de oração têm como centro apenas o nosso prazer e não a glória de Deus, Tiago está dizendo que não receberemos porque estamos pedindo errado. Aí eu pergunto, você tem feito algum pedido a Deus em oração? Quais? O pedido que você tem feito, os desejos do seu coração estão de acordo com a vontade dele? Estão em sintonia com a vontade dele? Jesus nos deixou vários critérios, os quais devemos usar para analisar se nossos desejos e cobiças estão de acordo com a vontade de Deus. E aqui nós podemos encontrar um. Mateus, capítulo número 6. Mateus 6. Verso de número 19 a 21. Olha a vontade de Deus, em primeiro lugar. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Seu coração está alinhado aonde? Com o céu ou com a terra? Onde está alinhado o seu coração? Pastor, eu quero alinhar o meu coração. Como é que eu faço para alinhar o meu coração? No mesmo capítulo 6, versículos número 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Deus cuidará de você, cuidará das suas necessidades. Deus guardará você, ajudará você desde a manhã até o pôr do sol. E durante a noite, Ele estará na vigília da noite ao seu lado. Deus estará com você se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Ou melhor, se a sua vontade estiver submetida à vontade de Deus. Aqui está o segredo dos santos. Aqui está a razão porque os santos de Deus venceram o pecado da cobiça.
porque eles viviam o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Em primeiro lugar não era a família, em primeiro lugar não era o trabalho, em primeiro lugar não era o dinheiro, em primeiro lugar não era os projetos, os sonhos pessoais, em primeiro lugar na vida dos grandes santos de Deus era o reino de Deus, a ponto de serem presos, irem para a forca, para a fogueira, serem afogados, mortos à espada, na guilhotina e por aí se vai. Por isso que Paulo diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Devemos fazer hoje, irmãos, uma profunda reflexão. Profunda reflexão. Que lugar o reino de Deus ocupa em nós? Qual posição o reino de Deus ocupa em nossas vidas? Quanto tempo da semana a gente gasta realmente produzindo para o reino de Deus, vivendo para o reino de Deus, pensando no reino de Deus? Paulo vai dizer que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Ou seja, toda a nossa vontade deve ser submetida ao senhorio de Cristo. Tudo que eu estou querendo dizer a vocês hoje à noite é que Deus nos deu, por meio da sua graça, o poder de controlar a direção aonde nós estamos pondo os nossos desejos, a nossa cobiça, os nossos anseios. Pela graça, Deus nos deu esse poder. O que é um cristão, pastor? O cristão é alguém que antes de nascer de novo, ele vivia sendo levado pela vontade da carne, dos pensamentos. Ele não estava no controle. Quem estava no controle era o pecado. O pecado fazia dele marionete. O pecado fazia dele o que queria. Lhe seduzia, lhe atraía e fazia dele um boneco, uma boneca. Brincava com ele para cima e para baixo. Antes do cristão ser convertido, o que ele era? Cavalo do cão. O cão fazia o que queria com ele por meio do seu pecado, por meio das suas cobiças. Mas Deus, Efésios 2, versículo 4, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou da tirania do mal, do diabo, do inferno, por meio da fé na pessoa de seu Filho. E hoje o pecado não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo é o Senhor do cristão. Por isso que o pecado não deve mais controlar a sua vida e dominar o seu coração. O Senhor do seu coração não é mais o pecado, é Cristo. Cristo. Então Paulo vai resumir tudo isso que eu estou dizendo de um modo maravilhoso em uma de suas cartas e dá o golpe final na tirania do pecado em nossas vidas. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Verso de número 12 e 13. E depois 18 e 19. Diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Note que Paulo está dizendo o seguinte: olha, o controle foi dado a você. Agora você tem os seus membros, o seu corpo, a sua mente, o seu coração. A quem você está oferecendo para controlar? Cristo ou o pecado? Não pegue mais a sua mente e entregue ao pecado. Não pegue mais seu coração e entregue ao pecado.
É isso que Paulo está dizendo. Você não é mais escravo do pecado. Ele não tem mais domínio sobre você. E essa é uma questão que muitos cristãos não sabem. Que quando Cristo nos liberta da tirania do pecado, é exatamente nos colocando nessa posição em que a gente pode dizer para o pecado: pecado, eu não mais sou o seu servo e eu não vou fazer as suas vontades. O cristão pode dizer isso. E isso é glorioso. O ímpio não. O ímpio não pode. Porque o ímpio vive escravo dos seus pensamentos, da sua carne. Aí no verso de número 18 e 19, Paulo diz: e uma vez libertados do pecado, olha qual é a sua posição: libertados. Lá estava o pecado com você, com as algemas dele em suas mãos. Cristo foi lá e quebrou aquelas algemas. Você está libertado do pecado. Foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade. Lembra quando você oferecia seus membros para o pecado? Quando você era servo do pecado e fazia tudo o que o pecado queria? Paulo está dizendo agora: assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O que você tem que empregar a sua mente? Em que você tem que empregar a sua vontade? Em que você tem que empregar as suas emoções? Na vontade de Deus, na palavra de Deus, como servo da justiça. Você não é mais escravo do pecado. Paulo está dizendo que o cristão é alguém que só vive debaixo dessa miserável vida que o pecado impõe, se ele assim o quiser, porque ele já está libertado. Já foi libertado das garras desse mal. Mas talvez você diga: mas pastor, eu ainda peco. Claro! Você ainda não foi glorificado, mas você já está libertado, porque agora você entende. Você entende e compreende o que age em você contra a vontade de Deus. Antes você não entendia. Não só não entendia, como não aceitava. Porque quando nós somos ímpios, irmãos, até ser chamado de pecador a gente não gosta. A gente prefere ser chamado de tudo. Cachaceiro, bagunceiro, farrista, seja lá o que for, mas pecador não. Pecador aí é diferente, só Deus pode me chamar. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas o cristão, ele é um tipo de pecador diferenciado, porque agora ele entende que ele não peca mais por escravidão, ele peca por opção. Que coisa, né? A gente peca hoje por opção. Por quê, pastor? Porque a gente sabe, conscientemente, qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é conscientemente a vontade de Deus, sabe ou não sabe? Quando você usa o nome de Deus em vão, sabe ou não sabe qual é a vontade de Deus? Sabe. Não deve usar o nome de Deus em vão. Quando você cobiça, como estamos vendo aqui no 10º mandamento, algo do próximo, você sabe ou não sabe que aquilo é errado fazer? Sabe? Quem foi que lhe deu essa luz, essa iluminação espiritual, para que você agora pudesse entender que aquilo não é a vontade de Deus? Ora, o nascer de novo, é porque você nasceu de novo, foi libertado do pecado, e agora você, como que afastado do pecado, pode olhar e dizer: pecado, não vou fazer isso. É aí onde entra a luta da santificação no cristão. É aí onde entra a renúncia. Todo mundo quer ser cristão hoje. Ninguém só não quer renunciar a nada. Mensagem de renunciar a pecado, renunciar ao mal, renunciar a cobiças erradas, renunciar a desejo errado no coração. Isso aí ninguém quer. Mas ser cristão, ser crente modinha, está tudo certo, dá tudo certo no final. No final Deus é amor e está tudo legal. Não funciona assim, irmãos. Nós fomos libertados do pecado. Antes, você empregava a sua mente, a sua vontade e as suas emoções para servir ao pecado. Hoje você deve empregar a sua mente, sua vontade e seu coração para servir a Cristo.
Então, cristão, em nome de Deus e das Escrituras, se tem algo que você deve celebrar hoje à noite, é o fato de que Cristo o libertou. O libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O pecado ainda está na sua carne mortal. E é aí o seu campo de batalha. O seu campo de batalha não é com a pessoa que está ao seu lado. O seu maior campo de batalha é consigo mesmo. É com a sua carne. É com os desejos que brotam do pecado em seu coração, querendo lhe arrastar para longe de Cristo, querendo lhe arrastar para longe da vontade de Deus, para longe do Senhor. Essa é a hora de dizer não. Essa é a hora da renúncia. Essa é a hora da luta, da batalha. Porque a gente sempre costuma dizer isso, e Anderson até falou uma vez aqui numa quarta-feira. A gente tem muito essa questão, né, de vamos batalhar contra o diabo. Vamos batalhar contra o diabo, porque o diabo... Irmãos, o nosso pior inimigo não é o diabo. Nosso pior inimigo. Ele pode até ser o mais poderoso, mas o nosso pior é o pecado que está entranhado na nossa carne. E você acha que o diabo usa o quê contra você? A sua fome, a fome de pecar, da sua carne que está aí dentro de você. Ele vai usar isso. Ele vai lhe ofertar, lhe oferecer exatamente o quê? O que a sua carne gosta. Vai lhe dar o que a sua carne gosta. Eu tinha um amigo que ele dizia para mim, pastor, meu ponto fraco não é mulher. A maioria dos homens tem essa luta. Não é mulher. Meu ponto fraco é bebida. Pode desfilar aí. Quantas mulheres quiser na minha frente. Agora, não bote uma dose, não. Se botar uma dose, eu caio. Então, anos mais tarde, eu soube que ele caiu. Caiu em quê? Bebida. O que você acha que o diabo vai botar na sua frente? O que você não gosta? Vai botar o que você gosta. É aí que ele vai chegar. Pode ser dinheiro, tentação por dinheiro, cobiçar, para seu coração cobiçar, cobiçar, cobiçar. Luxo, luxúria, fama, poder, bens materiais, mulher, pornografia e tantas outras coisas. O diabo vai saber onde mexer no centro da cobiça do seu coração. Ali onde o pecado está faminto, querendo lhe devorar. O diabo vai fazer isso. Se a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, você é mais uma vítima, miserável vítima do pecado e do diabo. E porque você quer. Não é interessante isso? E porque você quer, porque agora você sabe que o pecado não é mais senhor da sua vida. Você não é mais obrigado a obedecer à voz dele. Você pode dizer não. Resista. Resista. Tiago vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Concluo essa mensagem dizendo, coloque toda a sua vida no centro da vontade de Deus. Toda a sua vida. Cobice o reino de Deus. Cobice o reino de Deus. Qual é o meu sonho como pastor dessa igreja, irmãos? Ver jovens aqui se apresentando para missões. Cobiçando o reino de Deus. Cobiçando viver e morrer para a glória de Deus. Pelo avanço do reino de Deus. Homens e mulheres aqui nessa igreja trabalhando, envolvidos para que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais forte, mais firme, aqui onde nós estamos vivendo, estamos inseridos como igreja. Homens obcecados pelo reino de Deus. Esses dias eu assisti o documentário da vida
do Arnold Schwarzenegger, aquele fisiculturista, ator e depois político. O quanto ele era obcecado pelos seus sonhos. Obcecado. Nem dormia, às vezes nem comia. Às vezes malhava, que desmaiava na academia, vomitava na academia, passando horas e horas treinando para ser o Mr. Olímpia, o Mr. Universo e por aí se vai. Obcecado pelos sonhos dele. Imagina se os cristãos do mundo inteiro fossem realmente obcecados pelo reino de Deus. Abra a sua Bíblia para encerrar em Romanos 12. Versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pare de viver segundo a vontade do seu coração, caído em pecado, e se volte para a vontade de Deus em total rendição a Ele. Renda-se a Cristo, deposite os seus anseios aos pés de Cristo e viva e morra para a glória de Deus. Bendito Deus, te damos graça pela Tua palavra. Como somos desafiados, ó Senhor, a lutar contra nós mesmos, contra as cobiças malignas que o pecado traz ao nosso coração, à nossa mente. E nisso, Senhor, muitas das vezes, nessas cobiças, nos tornamos pessoas ingratas, pessoas invejosas, pessoas egoístas, homens que não pensam nas consequências, homens inconsequentes, irresponsáveis, gente que não pensa que vai ferir o outro, que vai machucar o outro, que vai, ó Deus, prejudicar o outro, porque a nossa vontade não está alinhada com a Tua vontade. Mas, Senhor, nos ajuda a alinhar a vontade do nosso coração com a Tua vontade. Pois como vimos aqui, Senhor, os santos prevaleceram, porque alinharam a vontade dos seus corações à Tua vontade. Porque sintonizaram, ó Deus, a vontade de suas almas à Tua vontade. Porque submeteram as suas vontades à Tua vontade, pois a Tua vontade é o melhor. A Tua vontade, ó Deus, é melhor do que a vida. Assim nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a alinhar, a colocar em sintonia os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, projetos. Ó Deus, o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso casamento, a nossa vida de pai, de mãe, de filho, de irmão e irmã. Nos ajuda a colocar toda a nossa existência debaixo da Tua vontade. Levar cativo todo e qualquer pensamento que brote em nossa alma a Ti, Senhor. E colocar debaixo do Teu senhorio e dizer: domina, Senhor, domina sobre nós, rege sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, pois somos profundamente carentes do Senhor e da Tua presença, dominando e controlando, Senhor, as nossas vidas. Deixados por nós mesmos, estamos profundamente falidos. Deixados e entregues aos desejos do nosso próprio coração, nós estamos profundamente fracassados, Senhor. Mas alinhados aos desejos do Teu coração, submetidos à Tua vontade, nós podemos sim, Senhor, nos considerar mais que vencedores. Então, em nome de Jesus, ajuda a Igreja Batista Memorial, a cada um que veio aqui hoje à noite,
a lutar contra o pecado da cobiça em suas almas e assim alinhar a vontade de seus corações à tua santa e gloriosa vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém, vamos ficar de pé.